Fala aí, galera. Aqui é o Cidadão X. Galera, vocês acompanharam aí que eu fiz um vídeo, né? Ou, melhor dizendo, uma sequência de vídeos falando sobre golpe. Dessa vez, numa parte mais prática da coisa, não na teoria em si, né? Como você consegue identificar o movimento de golpe, né, na atual sociedade de hoje. Como eles fariam para aplicar, entendeu? Quais etapas a seguir, quais movimentos, manobras. É um vídeo complexo, por isso eu dividi em várias partes. Eu ia publicar esse vídeo, ou essa sequência de vídeo, para vocês dias atrás, antes do movimento de 7 de setembro, para você já ficar um pouco mais preparado, né, sobre o que poderia acontecer. E não consegui, porque ocorreu um monte de coisas, né, inclusive na minha vida pessoal, que me pediram de publicar o vídeo. Após o 7 de setembro, eu pensei em publicar o vídeo, né, na sequência, mas tinha outras coisas para a gente conversar aqui. E eu ia esperar uma melhor oportunidade para vocês assistirem com calma. Como, por exemplo, publicar essa sequência de vídeos no final de semana. Porque aí você tem tempo para assistir com calma, entender a coisa, né? E eu não consegui, galera. Infelizmente, eu precisei publicar esse vídeo hoje, ou melhor, essa sequência de vídeos hoje, né, que se chama lá Tutorial de um Golpe. E aí eu coloquei 5, 4, 3, 2, 1, e agora valendo, né, que seria o momento atual, e um novo vídeo para explicar, né, um exemplo, né, de um plano que siga essas etapas. E eu preciso publicar esses vídeos antes de passar, né, o que está acontecendo com o Brasil hoje, cara. Eu já falei para vocês, é uma manobra golpista muito complexa e exige muito esforço, muito poder de influência para colocar em prática, para fazer essa máquina, né, girar, funcionar. O Bolsonaro não tem capacidade de articular um plano desse tamanho. Ele não tem poder para isso, não tem condição mental de planejar algo assim. O problema é que tem pessoas, existem pessoas por trás do Bolsonaro, se aproveitando, né, da fraqueza dele, que tem outros objetivos maiores do que o Bolsonaro. O Bolsonaro ele é bem modesto nos seus objetivos, né, em torno do golpe. Ele quer dar um golpe para permanecer no poder e não ser preso. Ponto, é só isso. As pessoas por trás do Bolsonaro, sim, essas são perigosas, porque tem ambições maiores. É gente que está apostando no caos para ganhar muita grana. Ou, em outros casos, gente que já está ganhando muita grana e quer continuar nessa posição. A gente tem que observar esses caras, esse grupo por trás do Bolsonaro. Gente que usa o Bolsonaro como um fantoche, né? E ele gosta de ser usado assim. Então, fica preocupado, por exemplo, com o movimento que está acontecendo hoje. Após o fim do protesto, e como já era esperado, a gente até conversou sobre isso, o Bolsonaro meteu o omisso de sempre. Porque ele é um bundão, ele é um covarde, ele não vai colocar nada à frente assim, sem apoio, sem gente amparando ele. Não. Ele é um bundão até falando no discurso dele, cara. Fica ali todo golpista, eu vou pegar, vou fazer, não vou fazer isso, não vou cumprir aquilo. E depois desce ali do palanque, entra no seu helicóptero e vaza, tchau. Vai dormir lá na sua caminha quentinha lá. Não faz nada, só late. O problema são as pessoas por trás dele, tá? Então ele foi lá e fez o omisso de sempre, né? Bancou biruta de sempre, o demente. E pronto. Golpe, vamos aí então, não sei o quê. Tchau, obrigado. E pronto. Só que da outra ponta, né, da disputa de poder ali, você tem adversários, ou supostos adversários, que também bancaram demência, digamos assim. E meteram o doido também, meteram um omisso, né, que no caso foi o Supremo Tribunal Federal, não os alvos do Bolsonaro, o Alexandre de Moraes, né, o Barroso, esses aí não tem outra opção senão confrontar o Bolsonaro. Mas o STF como um todo, representado ali na cadeira do presidente, que é de quem a gente espera, né, um discurso, uma palavra, em nome de toda a instituição, o Luiz Fux deu uma entrevista lá, uma coletiva de imprensa, falou que o Bolsonaro cometeu crimes, mas e aí? E aí, digo eu, e aí? Sou eu que tenho que ir lá, né, provocar o Bolsonaro lá? Sou eu que tenho que ir lá e decretar a prisão dele? Não, se o cara do Supremo, o presidente do Supremo vai lá pra tribuna, faz uma coletiva de imprensa,
assume, reconhece que o Bolsonaro cometeu crimes de responsabilidade, ameaça o país com um golpe, né, colocar o país num caos total, quer fechar o STF, a instituição que ele preside, e ele faz tudo isso e não dá nada pra ele, cara. Por quê? Porque o Luiz Fux é um bundão, é um covarde, a gente já sabe disso. E tem também a casa lá do Congresso, representada hoje, né, pela Câmara de Deputados, né, na pessoa do Arthur Lira. Você acha que o Arthur Lira, né, fez lá uma nota, né, também uma coletiva de imprensa, e diz que o Bolsonaro não tá certo, que não é bem por aí, né, mas sempre vem com aquela ideinha de, olha, a gente tem que prezar pela harmonia dos poderes. Quando ele fala harmonia, qualquer um que fala em harmonia dos poderes, tá falando em acordo, tá? Deixa pra lá, vamos ficar como que tá aqui, ou vamos melhorar a nossa situação, que tá bom. Pode ser que tentar melhorar piora, estraga. Porque olha só a condição do Arthur Lira comandando a Câmara e comandando o governo Bolsonaro, que abriu as pernas pro Centrão de maneira obscena. Cargos, dinheiro, tá liberado pro Centrão. O Arthur Lira tá operando hoje mais de 100 bilhões de reais, cara, entre verbas ali e cargos, né, recursos das pastas que eles comandam. Você acha que tá ruim pra ele? Você acha que ele vai lá bater de frente com o Bolsonaro, derrubar esse governo, né, e provocar, sei lá, uma instabilidade no poder, colocar um outro presidente, né, e nas próximas eleições eles estarem fora do governo? Você acha que ele vai correr esse risco agora? Não, ele vai sugar tudo. Exatamente, né, tudo que ele puder desse governo. Vai saquear tudo que ele conseguir de grana, cara. E vai garantir lá, né, dinheiro para sua próxima reeleição e do seu grupo ali. E vai ficar por isso. Então ele não quer impeachment do Bolsonaro. No discurso do Arthur Lira, eu vi algo absurdo, né? Ele dizendo que, né, a crise, né, está superdimensionada nas redes. Esse vagabundo não paga a conta de luz, não vai no posto de gasolina. Somos nós que pagamos as contas dele. Então ele acha que está superdimensionado, então a gente está exagerando. Tem desemprego aí de 50, 60 milhões de pessoas? Não. O pessoal não tem o que comer? Bobagem, isso aí não é tanto assim também não. Galera cozinhando aí, né, com combustível, álcool ali, né, e pegando fogo até em criança, né, gente aí vendendo carro porque não tem mais condições de abastecer. Né. Não, isso aí vocês estão exagerando. Foi isso que ele disse no discurso dele. Então, cara, é gente que tá bom pra eles. Eles não querem mudar, não querem ir lá além disso. E aí vem aquela parte que eu falei pra você, né? Já que não tem ninguém no controle, então alguém vai assumindo aí nos bastidores, mas gente que tem lá seus próprios planos, né? Suas próprias metas e são bem mais nocivas pro Brasil do que a gente fazer um processo democrático de impeachment, por exemplo. Sabe? O plano do Bolsonaro, os planos do Bolsonaro mesmo, né, digamos que o plano A, plano B, fracassaram. Ele não reuniu gado o suficiente para tirar aquela foto, né, em frente à boiada e simular apoio popular, né, geral, para dar um golpe, por exemplo, para convencer outras pessoas a dar um golpe. Não tinha tanto gado assim. Tinha muita gente, mas não era o suficiente que ele esperava. Mesmo pagando o grande esforço de mobilização, financiamento, organização, meses e tal, né, propaganda, rede social, gadoduto, influenciadores, não reuniu todo o gado, né, porque a galera tá vendo como tá a situação do Brasil e não sabe se realmente eles querem continuar apoiando isso, querem mais disso. Então a galera não foi como ele esperava, foi lá aquele gado fanático de sempre, aquele gado que bate em enfermeira, aquele gado, né, que tá aplaudindo mito, gritando cloroquina, que se fantasia de bandeira dos Estados Unidos. Esse gado aí foi, mas não é o suficiente. Outra parte do plano do Bolsonaro seria, por exemplo, tentar, né, um atentado fake, forjar um cenário fake ali de atentado, para fazer aquele apelo, né, à comoção do povo, de que ele foi vítima e de que tem que mudar e agora não tem mais jeito, não vamos recuar, né, e principalmente ali tentando atingir a alma dos policiais, né, envolvidos no processo ali de apoio ao governo e incitar o motim, né, e aí sim ele ter força armada suficiente, né, para levar à frente um golpe. Então não teve o atentado feito, pelo menos não agora nesse protesto. Por quê? Porque o plano vazou antes. Muita gente inteligente, e talvez nem tão inteligente assim, como eu, por exemplo, né, se ligou que o cenário era perfeito, porque eles já tinham feito isso uma vez.
né, em setembro do ano da eleição do Bolsonaro. Lembra da fakeada? Então, se ele tentou daquela vez, por que não tentar agora de novo? Era o momento ideal, não tem nada a perder mais. Já está no extremo. Agora, ou ele vai sofrer o processo de impeachment, ou ele continua sem governar o país e perde a próxima eleição. Então, seria o cenário perfeito. E muita gente começou a falar. Inclusive, né, o grupo Anonymous, os hackers do Anonymous, as lendas do Anonymous, vieram a público aí e compraram essa guerra contra o Bolsonaro. E citaram, né, em vídeo e em algumas postagens que o Bolsonaro poderia organizar um atentado fake para se autopromover ali. Então, quando vaza um plano desse tamanho, a coisa talvez não funciona como eles queriam e eles deixam para lá. Porque pode vazar, inclusive, que eles organizaram e que era fake. O motim das polícias militares não deu certo até então. Então, é complicado. Então, não sobra muita opção para o Bolsonaro. Só que, o que ocorreu? Como eu disse, está fora de controle. Ninguém controla mais nada nesse país. Não temos presidente, não temos lideranças, né, conscientes, né, não temos, né, digamos que oposição, resistência, não. Tá uma bagunça total. E aí esse caos aí pode, né, levar a uma situação pior do que a gente já está hoje. Durante o fim, né, do dia 7 ali, principalmente após, né, o tal protesto, né, pró-Bolsonaro, pró-golpe, né, passando já para o dia 8, né, ali pela tarde, pela noite, começaram a surgir notícias, de que caminhoneiros estavam, né, tentando obstruir vias de acesso do país. Fazer uma paralisação de caminhoneiros, como ocorreu no passado aqui no Brasil, criando todo aquele caos. Então os caminhoneiros, muitos deles lá vestidos de verde e amarelo e tal, né, são apoiadores do Bolsonaro. Não são milhões de caminhoneiros como a gente imaginou, foi levado a imaginar as postagens aí, mas tinha lá uma meia dúzia mesmo, principalmente empresários ali, um cara só tem 3, 4 caminhões, né, e aí tem aquela galera que adere ao movimento modinha e vai no embalo. Então os caminhoneiros começaram, né, alguns deles, essa parcela bolsonarista, começou a iniciar o movimento de bloqueio de pistas, inclusive ameaçando outros caminhoneiros, né, obrigando-os a participar do movimento e querendo uma paralisação. Uma paralisação que é, né, bem localizada, de certa forma. São pontos estratégicos do Brasil, tá? Os principais alvos dos caminhoneiros, né, é o próprio entorno de Brasília, né, é a região de São Paulo, capital, né, e as vias de acesso que vem do interior. As regiões do sul e do norte do país, obstruindo vias de acesso. E outras grandes capitais ali que poderiam ficar isoladas, né, de certa forma, através da paralisação e criar, né, um cenário de caos. Esse era o objetivo. A ideia era colocar os caminhões nas ruas para criar, né, o desabastecimento, como ocorreu no passado, e eles entenderam, né, a possibilidade de colocar isso em prática de novo, e criar todo aquele tumulto nacional. Pegar São Paulo, por exemplo, seria interessante porque é o centro econômico, né, do Brasil. O movimento financeiro do Brasil é aqui em São Paulo. Paralisar São Paulo, paralisa a grana. E aí convence outras pessoas a entrar no movimento. Obriga elas. Um movimento desse tamanho que atinja, por exemplo, Brasília, isolando os políticos, seria interessante para o Bolsonaro porque é um alvo de intervenção. Ali ele tem mesmo que colocar a gente na rua, isolar, né, as lideranças políticas de oposição para ganhar força. Mas pensa bem, digamos que um bloqueio nacional de caminhoneiros, né, quais são as consequências? A nossa economia, que já está nessa grande crise, vai colapsar totalmente, cara. Aí sim a gente vai ver em massa, né, cenas de fome e miséria. Porque sem condições de abastecimento, os preços vão disparar ainda mais, a inflação já está fora de controle, os preços vão disparar ainda mais gente desempregada, né, e menos gente com poder para comprar comida. Né? Oferta, demanda, procura, essas coisas. Se não tiver na prateleira, o preço aumenta e ninguém compra, cara. Porque não tem mais. Não tem grana e não tem o produto. E aí, né, vamos ter um cenário de fome e desespero que pode ter outras consequências piores. Cara, pensa bem aqui. Por que eles fariam isso? Por que os caminhoneiros, né, fariam um movimento de paralisação nesse momento? Em apoio ao Bolsonaro? Não faz sentido. Mas é a parte que pode dar errado no golpe que eu explico para vocês no final. Bom, eu
né, assim como outras pessoas, estou infiltrado em grupos bolsonaristas, tá? Por conta de profissão, de colegas de trabalho. Eu já expliquei para vocês que eu tenho meu curral de estimação para ficar ali observando, né, as manobras dos bolsonaristas, né, o que eles estão pensando, planejando, como estão agindo, e dar umas risadas, é lógico. Mas, no final do dia 8 ali, no período da tarde, né, começou a ser repassado em grupos de aplicativo de mensagem, em páginas bolsonaristas, uma espécie de plano. E aí já está uma falha, né? Quando o plano é revelado antes, enfraquece o poder de surpresa que é essencial para colocar em prática algo assim. Assim como o atentado fake. Mas é a parte falha do plano. Mas vamos ao plano para você entender. Eu fiz o tutorial de como aplicar o golpe passo a passo, não fiz? Então vamos ao plano aqui, galera. É uma espécie de conspiração a nível nacional para provocar o cenário de impor uma lei marcial e o golpe na rua sem que a galera entenda, né? Lembra que eu falei que tem um truque? O golpe tem que vir sem parecer um golpe? Bom, mais ou menos é assim. Você já ouviu falar de GLO, que é aquela garantia da lei e da ordem. É uma espécie de operação prevista na própria Constituição brasileira, que é comandada exclusivamente pelo presidente da República. A gente viu uma GLO sendo aplicada na segurança pública do Rio de Janeiro. Então tem lá uma espécie de intervenção. Para garantir a lei e a ordem, o presidente pode adotar algumas medidas, como, por exemplo, recorrer às Forças Armadas e todos os seus recursos para garantir essa ordem. Lembra que eu falei uma justificativa para implantar uma lei marcial, e aí as tropas já estariam na rua, sob o comando dele? GLO, Garantia de Lei e Ordem, ela é exclusiva, liderada, comandada pelo presidente, e não exige a anuência ali, a aprovação do Congresso brasileiro, por exemplo. Poderia até surgir um cenário onde o STF entraria com recurso contra, já observando, antecipando que poderia ser uma espécie de conspiração golpista. O STF, a essa altura, também vai estar desmoralizado, porque parte do plano inclui atingir o STF. Os ataques sucessivos ao STF é para enfraquecer, para desmoralizar. Não conseguiram isso ainda e estão tendo um cenário ali reverso aos interesses, aos objetivos deles. Mas, ao mesmo tempo, isso pode se reverter contra o STF também. Então, o que quer o Bolsonaro? Ou pelo menos essas pessoas por trás do Bolsonaro, como, por exemplo, pessoas que manipulam caminhoneiros. Greves de caminhão, cara, como eu falei, aconteceu no passado, a gente viu, não é algo assim inteligente, eu acho muito covarde. Eu sou sempre a favor de greves, tá? Paralisação da classe trabalhadora. Mas mirando o patrão, mirando a elite, que são os opressores. Uma greve que atinge o povo, para mim é coisa de covarde. Não é legítima. Trabalhador que mira outro trabalhador, como por exemplo, paralisar as estradas, impedir o abastecimento de comida, combustível, vai atingir outras pessoas, cara, que já estão numa condição deplorável. Então, é uma greve covarde. Por que eles não vão parar as vias de pedágio? Por que eles não vão fechar os centros financeiros, os centros políticos? Não, eles querem parar vias para obrigar a população a apoiar, ainda que condicionalmente, nesse caso, o movimento deles. Então, eu sou contra esse tipo de movimento. Movimento que mira o povo ali, que atinge o povo, cara. Eu não gosto disso e eles fizeram no passado e deu para entender que eles foram usados. Então, por isso que não tem um movimento grevista caminhoneiro hoje tão pesado assim. E aí eles são obrigados a fortalecer o movimento, obrigando outros caminhoneiros perante ameaça. Os grupos bolsonaristas ameaçam outros caminhoneiros a participar do movimento. O que é a ideia dele? É criar essa crise de abastecimento, como eu falei para vocês. E a partir da crise de abastecimento, você ter uma situação onde você encaixa os seus planos. As paralisações vão gerar esse desabastecimento, que vai levar ao caos, e vai forçar os governadores dos estados a intervir, principalmente diante da omissão do presidente nesse momento. Hoje o Bolsonaro já está pedindo para os caminhoneiros desobstruir as vias e tal, mas eu acho que é meio fingido. Por quê? Ele meio que vai se favorecer a ele, de certa forma, se der certo, né? Lembra que eu falei que o plano tem falhas? Se der certo, fica bom para ele. Eu acho que não vai dar certo, mas ele já está tentando se livrar. Não foi eu, né? Eu até pedi para eles não fazerem isso. Então ele não vai se envolver no primeiro momento nessa greve dos caminhoneiros.
não na prática ali, não colocando, né, o poder do governo para desobstruir as vias, por exemplo. Não, ele vai deixar isso para os governadores, com as suas polícias estaduais lá, polícia militar e demais forças auxiliares de segurança. Né, GCMs, por exemplo, e tal, guardas de trânsito. Deixa o governador se virar, e o governador vai ser obrigado, né, a agir nesse momento, já que o governo federal não está nem aí, na verdade está até por trás, e eles sabem disso. Então eles vão colocar os policiais, as suas forças de segurança, para desobstruir as vias. Para não deixar o desabastecimento criar o caos. Correto? A aposta de quem está por trás desse plano é de que haja confrontos, né, e que se, né, agravem, né, com o tempo passando, entre policiais, no caso as forças de segurança, e os caminhoneiros. Eles apostam nisso. Quando houver confrontos entre caminhoneiros e policiais, né, aí é um plano mais perigoso, é a parte perigosa do plano, porque é a hora que o Bolsonaro vai decretar uma GLO. Lembra? Não precisa da aprovação do Congresso. E vai lá e assina, como se fosse uma medida provisória. Estou assinando aqui, a partir de agora, a GLO. Quais eram os alvos principais dos caminhoneiros? As vias de acesso, né, que levam ao sul e ao norte do país. Isolar centros importantes como Brasília, centro político, São Paulo, centro financeiro, acesso a portos, aeroportos. Tudo isso ia ser barrado pelos caminhoneiros. Tudo ia ficar paralisado. Correto? E aí ele poderia, através dessa GLO, no meio dos confrontos entre caminhoneiros, população e policiais, né, vir com as tropas, e aí sim os recursos das Forças Armadas, e assumir o comando da segurança desses estados. Estados-alvo. As principais capitais, os principais centros de poder do país. Como que é o esquema? Uma GLO decretada cria para o Bolsonaro, por exemplo, uma possibilidade de fazer com que as Forças Armadas absorvam o controle, né, das polícias militares do país. Lembra que eu falei que a polícia militar já é criada para isso? Foi pensada nisso, por isso que é polícia militar e não polícia alguma outra coisa? E não só polícia? Toda a formação, a estrutura, a hierarquia segue o regime militar, porque é fácil você de repente assumir o comando deles. Então, através da GLO, decretada aí, digamos que por 3 meses, generais iam assumir os comandos, né, dos batalhões de polícia militar dos estados-alvo. Tá? Então o governador perde o controle sobre a sua própria polícia, sobre os policiais militares. Tudo ia ser federalizado, tudo, né, às Forças Armadas, que é submissa ao presidente. 3 meses. Durante 90 dias o Bolsonaro comanda a segurança praticamente do país inteiro, porque outros estados iriam aderir ao movimento. Aí sim você ia conseguir inspirar o motim meio que legalizado dos policiais militares. E vários outros batalhões, comandos, quartéis iam aderir ao movimento, né, de respeitar não ao governador, mas a partir de agora a generais das Forças Armadas. Bom, nesse momento o Congresso, né, ele vai tentar reagir, mas pode ser muito tarde, tá? Lembra que eu falei que Brasília está isolada? Portos, aeroportos, vias de acesso. Ele já decretou uma GLO sem autorização do Congresso. O Congresso pode entrar com algum tipo de recurso, né, e reagir a essa decisão do Bolsonaro, mas o Bolsonaro controla todas as vias, né, como eu disse, portos, aeroportos e inclusive a segurança, controle de acesso, o fluxo, o movimento de pessoas. A polícia vai controlar tudo isso, cara. Então é o golpe na praça, entendeu? O motim vai ganhar força, como eu disse a vocês, né? As determinações, né, ali provocadas, por exemplo, pelo Poder Judiciário, o STF, né, com as suas decisões judiciais para desobstruir vias, aplicar multa aos caminhoneiros, né, obrigar as polícias a respeitarem, né, o interesse popular, né, vão passar a ser ignoradas. O Bolsonaro falou isso em discurso. Não quero saber do Alexandre de Moraes, não vou respeitar a decisão dele. A ideia dele seria desmoralizar o Poder Judiciário, que agora enfraquecido seria um alvo fácil para eles. Os presidentes do Congresso, né, Lira e Pacheco, um presidente da Câmara e outro presidente do Senado, eles iam ser decorativos até então. Eles iam dar apoio a tudo do Bolsonaro. Estão ganhando bem para isso e não teriam outra opção. Porque a GLO ia estar nas ruas, ia, por exemplo, começar a caçar políticos de oposição. O Bolsonaro, com 90 dias para organizar todo esse movimento, né, a essa altura ele já estava no final dos 90 dias, ampliando ainda mais os poderes da GLO, sem nenhum tipo de intenção de acabar com ela em 90 dias.
E aí já vai ter gente da ABIN trabalhando, monitorando redes sociais, possíveis, né, movimentos de resistência. O Congresso não vai mais, né, bater de frente com o Bolsonaro, nem ameaçá-lo de impeachment. Na verdade, vai apoiar qualquer decisão, por mais absurda que seja, do Bolsonaro a essa altura. Aquela parcela do Congresso que for resistir, que for se colocar como oposição aos atos insanos e autoritários do Bolsonaro, será caçada. Serão acusados de corrupção, de traidores da pátria, serão caçados. Muitos serão deportados, muitos tentarão fugir, serão presos, né, e os direitos políticos serão, né, suspensos. Falei para vocês que isso ia acontecer lá no tutorial. Esses estados sob intervenção, né, com a GLO já ampliada e o motim das polícias militares, né, ia criar uma situação de confrontos até, né, com populares, né, a resistência de sempre, os antifascistas, né, os movimentos de esquerda. Bolsonaro ia invadir o STF, digamos assim, né, com a porta da frente aberta. Ele ia substituir, né, primeiro, destituir todos os ministros do STF e substituir por ministros escolhidos a dedo para apoiar a causa bolsonarista. Então ele ia começar a soltar os seus aliados que estão presos, Roberto Jefferson, Sarah Winter, Daniel Silveira, né, os blogueiros pilantras lá, e ia começar a prender adversários. Gente como eu, por exemplo. Talvez eu não chegue a oferecer alguma ameaça para eles a ponto de ser, né, preso pela Polícia Federal, mas a ideia vai ser essa, o objetivo, o poder vai ser esse. E aí o Bolsonaro vai ter justificativa, né, através do seu sistema de inteligência, monitoramento da Polícia Federal, né, e todo o poder nas ruas, inclusive pessoas, gado normal, né, fiscalizando ali o seu vizinho, ele vai endurecer ainda mais o regime, porque há rumores de resistência. A galera não vai aceitar esse golpe aí. E aí você vai ter uma ideia de que, endurecendo o regime, ele vai criminalizar movimentos, né, de oposição, protestos, manifestações contra o Bolsonaro serão crime, né, até de terrorismo. Vai aplicar a censura, como eu falei para vocês, a censura mais discreta, disfarçada, para controlar a opinião pública. Com o novo STF, ele vai, né, propor uma nova Constituição, rasga essa Constituição aí, tem muito direito para povo e pouco dever. Agora a nova Constituição é diferente. Movimento neoliberal, Chicago Boys, menos Estado, né, e mais elite no comando. O Estado agora é privado e vai ser previsto em Constituição, não vai ser mais Estado público. Ao invés de muito direito e pouco dever, vai ser muito dever e pouco direito. Aí sim fica bom, aí o controle da massa fica bem legalizado, bem instalado. Essa nova Constituição vai garantir uma nova eleição do Bolsonaro e dos seus indicados lá, dos seus filhos, por exemplo, e outras pessoas que estejam ao lado dele. E aí, cara, o golpe já está aplicado. Golpe aplicado com sucesso. Bom, e aqui eu quero apresentar para vocês, apesar do plano para ser perfeito, eu quero apresentar para vocês, né, quais são as falhas do plano e que me levam a crer que ele não vai ser posto em prática. Primeiro, não acredito que o Bolsonaro, né, tenha condição, né, mental de armar algo desse tipo. Correto? Falei lá no início do vídeo. Também não acredito que ele tenha, né, capacidade de mobilizar e controlar, né, a quantidade de pessoas e movimentos, né, em paralelo ali, que seriam exigidos para colocar esse plano em prática. Ele não tem como controlar nem os caminhoneiros, ele não controla nem a mulher dele, cara. Então é complicado para o Bolsonaro, né, tá no comando de tudo isso ao mesmo tempo. Pode até pensar, achar legal, aproveitar, mas mobilizar essa galera, né, tá tudo sob controle, vou fazer isso, vai gerar aquela reação ali, vou seguir dessa forma aqui. Não é simples assim não, galera. Ele conta, por exemplo, que, né, todo mundo vai abaixar a cabeça, né, para a sua estratégia. Parte da falha do plano é que ele já foi revelado. Então, gente que se considera como um alvo do Bolsonaro, adversário do Bolsonaro, já vão começar a se mobilizar para enfraquecer esse movimento dele, esse planejamento dele. É gente com poder, gente com grana também, tanto quanto ele. Outra parte, ele exige que vai conseguir, né, tomar conta das polícias do país, principalmente a polícia militar, que vão se tornar forças auxiliares, do exército, das forças armadas, sob o comando dele. Não sei se isso vai funcionar como ele prevê exatamente, né, como eles imaginaram. O motim não vai ser 100%. Vai ter gente que vai resistir. Tem muito policial que é antifascista.
Tem muito policial consciente nas ruas aí. E o policial, ele é uma pessoa comum, antes de tudo. Ele tem família comum. E a maioria deles é de classe pobre, classe humilde. Que vai sofrer desde a greve dos caminhoneiros, que está sofrendo com a alta da inflação, que está sofrendo com o desemprego. Então não é fácil você fazer esse cara aderir ao seu movimento sem oferecer algo muito bom em troca. Dá para seduzir, né, um fascista? Dá para seduzir um desesperado? Dá, mas não é tão simples assim. Pode ser que a gente esteja saindo de algo ruim para algo pior. A galera vai se perguntar sobre isso. Então não é fácil para o Bolsonaro convencer os caminhoneiros a ficar bloqueando as vias. Porque olha a situação dos caminhoneiros hoje. Após o tal bloqueio, né, a tal greve do passado. Quem ficou favorecido foi quem usou os caminhoneiros. Os grandes donos de transportadoras, o pessoal do agronegócio, as empresas de transporte, esses caras ganharam muita grana. Os preços explodiram. O combustível nem chegou a cair, o valor. O preço do frete do caminhoneiro não paga mais o seu custo de vida, o seu custo de profissão. Então o caminhoneiro está numa situação ruim. E piorou ainda mais depois da tal greve onde eles foram usados. Então não dá para você contar que todos os caminhoneiros vão aderir a esse movimento aí, e segurar esse movimento até criar essa crise nacional de abastecimento para gerar o caos, o confronto. E quem sabe ele poder usar a GLO para aplicar uma lei marcial, apresentando aí, de repente, uma proposta de estado de sítio. Sabe, que pelos membros do governo Bolsonaro, eu acho que o único estado de sítio que ele vai conseguir aprovar lá é o sítio do Pica-Pau Amarelo. Não, zoeira, cara. Mas percebe que o plano tem falhas? Não é fácil? Então, vamos aguardando aí, vamos observando, né? Mas tentar os caras tentam, tá? Eles vão tentando, vão testando para ver se cola. Valeu!